Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 11 de dezembro, quarta-feira. Vamos ler aqui Jeremias 36, 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Isso aqui aconteceu ocasião em que Jeremias ditou muitas profecias para Baruque. E eles registraram em um livro, um pergaminho, e a ordem do Senhor e intenção, ordem do Senhor é que fosse lida no templo. Intenção do Senhor está registrado aqui no começo do capítulo, que é possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal. A intenção de Deus ainda era de restauração. A graça de Deus ainda estava se manifestando para evitar o cativeiro babilônico que se seguiu. E eles obedeceram. E chegando no templo, o povo vinha das cidades e tudo mais, e ouviram as palavras. E, e aí acontece que três pessoas, Elisama, Eunatã, Gemarias, é, ouviram toda a narrativa e pensaram, a gente precisa levar isso para o rei ouvir, né? E fizeram uma reunião e concordaram que seria desta maneira. Nesta reunião, o Baruque tornou a ler o conteúdo, já tinha lido no templo, leu aqui uma segunda vez, e o verso 16 diz assim: quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas essas palavras. Então eles temeram, eles entenderam que aquelas palavras eram verdadeiras, que o rei precisava saber, talvez por falar em intenção de Deus para manifestar a sua misericórdia, a intenção deles era aproveitar essa misericórdia, evitar o castigo, e na consciência desses três, vamos levar para o rei, porque o rei, ouvindo isso, também vai ficar apavorado. Na cabeça deles era assim que funcionava. O rei também vai se apavorar, o rei também vai ficar preocupado, e toda essa situação vai ser alterada. E levaram para o rei, de fato. O rei estava lá no seu palácio de inverno, com fogueira acesa. Importante citar isso porque a Bíblia cita. Mas quando a Jeude, uma pessoa aqui, um dos seus servos, começou a ler, quando estava ali é, nas primeiras folhas, na quarta folha do livro, o rei pegou um tipo de canivete, cortou tudo, jogou no braseiro, que estava ali para ele se aquecer, queimou todo o livro. E aí está o verso que eu anotei aqui. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Os três, Jonatã, Delaías e Gemarias, insistiram, apelaram para que o rei não queimasse o rolo, mas o rei não deu ouvido nem os seus conselheiros. Então, quem é que não temeu a palavra de Deus, que não se arrependeu, porque rasgar as vestes é sinal externo de arrependimento, de contrição, não fizeram isso, antes, pelo contrário, ficaram indiferentes, não deram ouvidos. E a ideia era mandar prender o Jeremias, o profeta de Deus. Mas o Senhor já os havia escondido. Posteriormente, Deus falou novamente com Jeremias. Jeremias ditou e ainda teve alguns acréscimos.
de forma que foi feito um novo livro destas profecias de Jeremias. Ah, essa atitude do rei, uma má atitude, porque ele não teve humildade, não temeu a Deus, não se preocupou nem com ele, nem com o povo, na posição que ele tinha. O que acontece? Ele recebeu castigo. O texto continua e diz que ele não teve descendente no trono, que ele morreu e nem foi sequer enterrado. Tudo isso aconteceu. Mas é emblemática essa atitude, porque ao longo da história, quantos os poderosos da terra, religiosos, alguns de tradição de qualquer ismo, de qualquer religião, já tentaram sufocar a palavra de Deus, queimar, impedir em termos de lei, né? Os países muçulmanos, por exemplo, aonde que não é uma nação laica, a religião oficial é o islamismo, a palavra de Deus é proibida. Então, alguém pode ser censurado, multado, preso, apanhar tal, por causa da palavra de Deus. E em quantos lugares e quantas vezes já tacaram a palavra de Deus no fogo. Mas eu li um comentário que, que por que a palavra de Deus perdurou? Porque a boca que falou não foi só de Jeremias, foi a boca do Senhor. E por que perdurou? Porque a pena que escreveu não foi só a do Baruque, mas foi a do Senhor. Eu achei lindo isso. Porque ainda que a palavra de Deus seja mesmo, e de fato, uma obra literária, é uma obra literária de Deus, né? E a Bíblia nos ensina que Deus inspirou homens para escrever a sua palavra. É emblemático pensar nesse rei que rejeitou, não temeu e rasgou. E ele aqui é um representante de muita gente que fez isso, mas Deus sempre dá um jeito de conservar a sua palavra. Ela é santa, ela é o testemunho aqui nessa terra, né? E o que acontece? Ela permanecerá. E aí, eu lembro aqui a história que lá adiante, no final do cativeiro babilônico, a Bíblia diz que Daniel, o profeta, outro profeta, leu estas palavras. Entendeu o término do cativeiro, porque destas palavras aqui, desse segundo livro que foi conservado, e Daniel leu. Então, também é emblemático. E o que Daniel fez? Se alinhou, né? E buscou a Deus e orou em obediência, em sintonia, digamos assim, conexão com essa palavra. Então aqui eu tenho dois emblemas. Aquele que rasga, queima, e o outro que acolhe e se alinha para fazer o que tem que fazer, né? Para obedecer, para ter prazer na lei do Senhor e tudo mais. O que eu acho lindo, primeiro porque Deus é o autor e por isso que a palavra de Deus nunca vai terminar. Mas no momento em que foi queimado, Deus falou, escreve outra. E aí eu lembrei de um verso para eu ler e terminar, que é da carta aos Hebreus, quando esse autor que desconhecemos, só desconfiamos e especulamos, né? Mas desconhecemos a autoria. Ele escreve assim, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante o seu Filho. Até a parte A aqui do verso 2. Deus falou em várias ocasiões e de muitas maneiras, de muitas formas. Então, o que Deus tem feito?
queimou, reescreve. Não ouviu? Deus continua inspirando os evangelistas, os pregadores, as testemunhas a continuar falando, a continuar ensinando. Seja lá o que for de oposição, de adversidade, o que acontece? Deus dá o seu jeito, porque Deus é como, a comparação não é justa, mas é só para ilustrar. Sabe aquele bom profissional, o bom professor ou pedagogo, que a criança tem uma dificuldade, ele não vai taxar a criança com déficit. Ela é lentinha, ela é burrinha. Não. É o professor que se desloca. Então, ele pensa: se o aluno não entendeu desta maneira, pode ser que se eu ensinar de outra maneira ele entenda, né? E Deus faz assim, né? A gente não entende de um jeito, ele fala, ele continua falando, falando, falando. O que importa na revelação aqui na explicação da carta aos Hebreus é que hoje ele nos fala pelo Filho. E o que isso quer dizer? Que tudo que Deus quer falar ao nosso coração está em Jesus, o Filho unigênito de Deus. E Jesus também usou, não escreveu nada, a não ser não sabemos o que ele escreveu na areia, né? Lá no Evangelho de João. Fora isso, Jesus não escreveu nada. No entanto, ele é a palavra, né? Ele é a palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. Ele é a palavra. E ele nos fala. E ele insiste. Ele se desloca. Ele faz tudo. Osmar, mas ainda tem quem rejeite a Jesus? Tem quem queime Bíblia? Tem. Mas não para o fluxo da bondade e misericórdia de Deus, que se desloca, que o Espírito Santo, só ele sabe fazer isso. Ele dá um jeito para que aquela pessoa mais simples, iletrado, como dizemos, né? Ou o mais culto, cheio de letras, e o Espírito Santo é o mesmo que convence. O Espírito Santo se desloca. Portanto, os alunos, entre aspas, os perdidos, não importa o lugar que eles estejam e como seja a constituição dos seus pensamentos, o Espírito Santo se desloca e promove a mesma salvação, o mesmo convencimento. Tudo isso para mim é incrível. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por tua palavra e que o teu temor venha ao nosso coração e o respeito por tua palavra. Que nós saibamos, dia após dia, enaltecê-la e proclamá-la. Oro, ó Deus, para que o nosso coração seja cheio da tua palavra. Oro no nome de Jesus. Amém.